Olá amigos, tudo bom? Bem pessoal, hoje eu vou falar para vocês dessa revista aqui, que é a Hulk de número 11, saiu pela editora Abril no ano de 1984, tá? Nessa edição, o Hulk ele enfrenta nada mais nada menos que o Thor, o Deus do Trovão, como você pode ver aí na capa, tá? Essa revista aqui teve essa primeira história aqui publicada originalmente, pessoal. Vamos ver aqui na revista Hulk, número 254, no ano de 1980. Então aí nós vemos já um atraso na cronologia de 4 anos. A história, pessoal, é uma história fraca. A gente pode considerar uma história fraca para os padrões de hoje, né? Porque hoje as histórias são muito bem mais estruturadas, os roteiros muito mais bem elaborados, né? Roteiros até que eu diria de cinema. E essas histórias iniciais aqui, elas eram muito simples. A primeira história não é a história que o Hulk enfrenta o Thor, mas é uma história que tem a sua importância, apesar de ser uma história bem simples. Na época quem escrevia o Hulk era o Bill Mantlo e a arte do Sol Buscema, tá? Então nós vemos aqui algumas curiosidades logo no início. Para quem gosta de vídeo de crossovers, por exemplo, né, nós vemos aí o Fernando do canal FCBD, ele sempre posta vídeos de crossovers, e ele citou algumas curiosidades em relação ao Hulk, quem ganharia, se o Hulk ou o Super-Homem. E nesse vídeo, o Fernando ele cita algo bastante interessante, que é a pergunta: o que aconteceria se alguém levasse o Hulk para fora na estratosfera? Soltasse ele lá, uma região que não tem ar. Então aqui é uma curiosidade bastante interessante nessa história aqui. Nós vemos o Hulk, né, sempre ali com seus conflitos internos. Ele começa a pular para bem longe, bem alto. Ele pula tão alto aqui nessa história que o que acontece com o Hulk? Justamente isso. Ele sai fora do campo gravitacional do planeta. Ele sai fora. Aí ele se queixa, é frio aqui em cima, é difícil de respirar, de se mover, né? E ele percebe que ele fez uma grande burrada. Tanto que ele desfalece. O Hulk desmaia pela falta de ar. Aí, Fernando, tá vendo? Se conhecer essa história aqui, se tivesse vendo esse vídeo aí, ó, o Hulk saiu fora de órbita e perdeu por completo a consciência. Aí tem a reentrada, né, e tudo bem. Mas a primeira história, um dado é a origem dos personagens conhecidos como os alienígenas. Eu não sei o que aconteceu com esses personagens, se nos quadrinhos mais atuais eles voltaram a aparecer, né? Eu lembro que eles apareceram depois em outras histórias, o Hulk 23 mesmo, da editora Abril, e depois lá pro número 80 e alguma coisa, eu bem me lembro, tá? E um dado curioso é que, na verdade, é uma cópia muito escrachada do Quarteto Fantástico. Os alienígenas é formado por um milionário de nome Simon Aldrich, pelo piloto e cientista Michael Steele, por Ann Darnell, que é especialista em manutenção de níveis de vida, e por Jimmy Darnell, que é irmão dela. Então você vê aqui uma Susan Storm, John Storm, Reed Richards e o Coisa, só que aqui o Coisa seria algo como o Senhor Fantástico junto, porque ele que é o cientista e o cara que só banca, que é o Simon Altright, tá? A história, ela é, como eu disse, ela é bem singela, é bem simples, mas é curiosa. Por uma questão de ganho de poderes, esse bilionário aqui, né, convence a namorada, o piloto e o irmão da namorada a partirem também para receber uma carga de radiação. Vão embora. A intenção dele é se tornar um tipo de quarteto fantástico. Eu não vou contar muito mais da história, e é onde é que o Hulk entra na questão da origem desses personagens, que estão eles, tá? Que são conhecidos como os alienígenas, pelo menos traduzido para o português, o nome em inglês eu não sei qual que é, mas fica aí a dica, a curiosidade, para vocês verem a origem dos alienígenas, tá? Que por sinal são personagens criados pelo Bill Mantlo. Bem interessante a arte do Sol Buscema. O quadrinho até está com bastante interessante, competente a arte, né? Porque a editora Abril
quando ela começou a publicar os quadrinhos, eles davam muita ênfase na cor. A cor muito forte, às vezes prejudicava um pouco. O traço era prejudicado, o traço do artista. Essa história que está bem interessante, está bacana, está bem feitinha. A editora Abril não pesou tanto a mão nela assim, tá? Aí essa revista do Hulk número 11 continua. Né? Tem a seção de quadrinhos, de perguntas e respostas dos Marvetes, as propagandas como de costume. E a segunda história nós já vemos aqui, um deus contra um monstro. Né? Que saiu originalmente no Hulk número 256, no ano também de 1980, na verdade seguindo a cronologia. Ok, o Hulk fugindo aí, e ele vai acabar parando em Nova York. O argumento também é do Bill Bantler, a arte do Sal Buscema. E nessa fuga do Hulk, ele foge tanto dos perseguidores dele como do Banner, porque ele entende que o Banner está perseguindo ele, tá? Aí tem umas piadinhas meio infames aqui, depois você dá uma olhada aí. Ele vai parar em Nova York. Ele, na fuga dele, ele acaba por subindo num farol aí, lá ele acaba voltando à forma do Banner, tá? Aí vai entrar a questão de sem-tetos, né, na história e tudo, e por sinal quem está cuidando de forma filantrópica, de forma gratuita, né, nesse dia dos necessitados de rua, é o doutor, aqui o alter ego, né, do Thor, que é o Blake, Tom Blake, e tá cuidando lá e acaba acontecendo o que se transformar e ele também. Ele vai tentar impedir que o Hulk cause maiores destruições, maiores transtornos aí, tá? Aí o quebra-pau começa. A arte muito bacana, eu gostava muito de ver esse tipo de detalhamento assim, do Sal Buscema, quando ele dava essas... Olha, muito bacana, eu gostava, né? Pelo menos eu gosto ainda. Acho bem interessante e com certeza nós podemos ver influência desse desenhista aqui em vários jogos, como o Home Friends, por exemplo, desde os anos 90. Não sei se ele ainda desenha, mas é bem bacana mesmo a arte do Sal Buscema, tá, pessoal? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, o Incrível Hulk número 11, que saiu pela editora Abril no ano de 1984. Para concluir a revista mensal aqui, tem uma historinha para encher linguiça, né, de um elfo. Não sei nem por que a editora Abril às vezes fazia isso. É para encher linguiça mesmo. A missão de Tyndall. A história de um elfo que, sinceramente, eu nem li. Os desenhos são muito maltratados por causa da coloração aqui, do colorido que deram. A impressão também ficou muito ruim. E não me interessei por ler essa história nem na época, nem hoje. Não me interessei mesmo. Não tem nada a ver com a cronologia de nenhum super-herói. Mas para quem gosta de elfo, essa coisa toda aí, né? Tá aí, fica a dica, tá, pessoal? Aí, O Incrível Hulk, número 11, edição de 1984. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, pessoal. Comentem se vocês já leram, se vocês gostam de ler scans, tá? Eu vou deixar também na descrição o scan, onde você pode baixar para ler, tá? E é isso. Inscrevam-se no canal, dê aquela força aí que vem mais coisa por aí, tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.